Yogi Suicima! Que temporada incrível tivemos de Lord of Mysteries. Pensar que hoje era pra gente estar reagindo a mais um episódio, né? Mas infelizmente 13 episódios foram aquilo que a staff decidiu, né? Colocou, a gente já tinha comentado, falamos sobre isso no vídeo de quarta-feira, né? Sobre um dos motivos de Lord of Mysteries não ser, né? Não poder levar ali o anime do ano, que é a quantidade de episódios, né? 13 foi muito pouco ali para Lord of Mysteries, mas foi o suficiente para mostrar que esse universo é incrível. Tão incrível que nós estamos nos questionando até agora como o clã ficou vivo, né? Como o clã ficou vivo, mas sem spoilers das demais temporadas, vamos tentar explicar aqui como o nosso menino clã ficou vivo através ali das ações de Insi Zangwill. Vamos comentar mais sobre essas perspectivas sobre o nosso mano clã depois da vinheta. Vamos lá, uma das coisas que sempre chamou minha atenção em Lord of Mysteries, né, e até mesmo no começo me deixou um pouco confuso, era a névoa cinzenta. Como eu disse, o primeiro episódio, ele é muita informação para você assimilar e tal, e se você não assistir o episódio 2, 3 vezes, você não vai pegar todos os engates, né, não vai conseguir pegar ali tudo aquilo que a produção quer passar para você, porque só no primeiro episódio nós temos ali a questão focada no despertar do clã, dele acordando em outro corpo, dele ressuscitando, dele tendo ali uma perseguição, dele comprando pão, dele conhecendo os seus irmãos. E é muita informação, ele sendo perseguido, ele indo ali para a mesa do tarô, tem tanta coisa acontecendo no primeiro episódio que se você não ver mais vezes, você vai acabar ficando perdido. A questão é que, tipo assim, eles tiveram que rushar muitas coisas para que tudo se encaixasse em 13 episódios. Por isso que eu falei para vocês que 24 episódios era a quantidade de episódios específicas. E uma das coisas que, tipo, me incomodou um pouquinho no começo foi a névoa cinzenta. Ele chega, ele vai e ele começa a controlar essa nuvem, ele começa a controlar esse poder e do nada ele chama de névoa cinzenta. Eu falei, ué, mas que raios, como é que ele sabe que o nome desse poder é névoa cinzenta? E aí depois nos comentários, como eu falei aqui no último vídeo, cara, vocês foram sensacionais, me explicaram as coisas sem dar muito spoilers. Foi o clã que falou que se chamava névoa cinzenta, não é que era um poder daquele mundo, que basicamente a ideia ali dessa névoa cinzenta ser uma habilidade ou coisa do tipo muito comum naquele mundo. Não, o clã esteve naquele lugar e chamou aquilo de névoa cinzenta, o que faz muito sentido, acaba meio que tipo fazendo muito sentido. E assim nós tivemos todo o desenvolvimento ali dos 3 primeiros episódios e também de toda a temporada, da maneira como o clã estava tentando reunir informações e lutando contra o seu próprio destino, lutando contra aquele que estava tentando forçar o seu destino, mas ao mesmo tempo usando a névoa cinzenta para quebrar esse controle que estava forçando o personagem a seguir nesse patamar, a seguir com essas ideias macabras. E é aí que levanta o grande questionamento: como o clã conseguiu voltar da morte para a vida, como ele conseguiu voltar da morte para a vida e agora como um fantasma investigar quem é o Insi Zangwill e por que ele está criando toda essa temática, toda essa confusão, quase, na verdade, usando, né, os Gaviões da Fiel para atingir o seu total potencial, conseguindo ali uma sequência 4, né? Ele acabou saindo de um caminho para outro, se tornando quase a figura de um ser divino, né? Já no estágio de semideus. Meus amigos, se vocês querem mais conteúdo de Lord of Mysteries, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe aqui os nossos vídeos. Eu vou falar algo bem sincero com você, né? Eu gostei de Lord of Mysteries e eu quero trazer mais desses conteúdos aqui pro canal, explicar mais sobre a primeira temporada. Quem sabe, se a gente continuar enganjando, trazendo aqui mais reviews, falando mais sobre a obra, a gente não vá para Light Novel e eu vou comentando com vocês
capítulo por capítulo da Light Novel e a gente vai meio que interagindo aqui também, né? Para quando sair a base dos filmes e também da segunda temporada, a gente já vem com todas as informações, todos os detalhes. E eu acho que eu gostei muito da primeira temporada, gostei muito do que foi produzido. E se vocês se engajarem ainda mais nos nossos conteúdos, a gente pode fazer também de Lord of Mysteries um dos carro-chefes aqui do canal. Então, depende de vocês, né? Depende de vocês pra gente comentar, trazer, falar mais análise, trazer mais ideias. Eu acho que vai ser algo bem interessante. Então se torne membro do canal, mande seu valeu, mande seu hype para continuar ajudando. E a gente pode fechar sábado e quarta-feira, vídeos de Lord of Mysteries pra gente expandir ainda mais o universo, né? Talvez no sábado a gente fale sobre a Light Novel e na quarta-feira a gente fale mais sobre algumas coisas que ficaram em aberto do anime ou vice-versa. Talvez na quarta-feira a gente fala sobre a Light Novel e no sábado a gente fale mais sobre o anime. Não sei, vai depender de vocês aí nos comentários e nas reações. Meu amigo, o fato é que o Clan definitivamente ele foi morto, né? O Clan ele foi morto ali pelo Vince Zampella e nós observamos que isso foi um grande mistério, né? Como que o personagem ele acabou voltando dos mortos, né? Como ele acabou conseguindo voltar dos mortos. A parada é que realmente quando o Clan ele volta dos mortos é extremamente parecido com duas coisas que já aconteceram na trama de Lord of Mysteries. Quando ele vai ali para morrer, acontece basicamente um papel muito importante relacionado ao personagem, principalmente dessa manipulação com Vince Zampella. Quando a gente observa que o Vince ele estava controlando o Dan e também ali o próprio Clan para que eles tirassem, eu não vou lembrar o nome do artefato ali, mas para tirassem o artefato da proteção dos gaviões ali da Fiel e trazer para dar de bandeja para ele, para que ele pudesse ascender a sequência 4 do seu caminho, mudar até mesmo ali de caminho que ele estava percorrendo. Tudo isso é porque ele estava manipulando tanto o Clan quanto também o Dan. E a gente já tinha algumas informações sobre Beyonders superiores que poderiam controlar outros personagens. Mas no caso aqui do Vince Zampella, a parada é outra. A questão é que o artefato que ele está nas mãos tem esse tipo de controle, ele pode meio que manipular, modificar ali o destino. Isso é meio que explicado para nós, introduzido para nós no episódio 10, né? Meio que explicado para nós lá no episódio 10 e tudo isso é baseado nesse conceito. No episódio 10, ele é meio que citado. Confesso para vocês que, cara, tipo assim, faltou um pouquinho de roteiro expositivo pra gente lembrar, né? Como eu disse para vocês, só do episódio 10 nós tivemos 10 informações, 10 plots diferentes para abordar e, cara, ainda somou os plots do episódio 11, 12 e do 13, eu jamais iria lembrar desse cara. Eu jamais iria trabalhar aqui minha cabeça para lembrar dele e a sensação que passa é que o maluco surgiu do nada. Só que vocês, mais uma vez nos comentários, foram lá e me explicaram sem spoilers quem era o Vince Zampella e como ele já tinha sido apresentado na trama e como fazia sentido ser esse cara, né? E eu achei do zaralho a revelação, né? Eu achei muito bom esse ponto, esse trabalhar e todo esse desenvolvimento através da maneira como a história vai meio que abordando e desenvolvendo mais sobre o personagem. O que leva diretamente à morte do Clan, né? O que leva diretamente à morte do Clan depois de um combate extremamente estarrecedor. E é muito bom ver isso, porque a gente tá esperando que o Lenevus vai aparecer. Não, o Lenevus vai aparecer, ele acabou ali, cara, e é muito genial, porque eu tava achando realmente que o Lenevus que tava manipulando a cabeça do Dan, né? Porque talvez ali tenha mudado de caminho, tivesse realmente sendo um Beholder mais superior, tivesse realmente já tendo ali uma manipulação na cabeça do Dan, ele iria aparecer ali no final. Eu já tava esperando que isso iria ocorrer, porque se ele coloca ali esse deus para se manifestar, não era na intenção de um deus para se manifestar, porque não faz sentido você trazer um deus
só pro caos, né? Só pra trazer o caos. Tudo bem que algumas pessoas querem isso, mas o fato é que o Incision Will e o Lenebus, eles querem algo a mais. Eles querem ascender a cargos de deuses. E nós sabemos que Beyonders de sequências altas podem chegar ali nessa visão, pode chegar a se tornarem deuses. Não é à toa que o Incision Will se tornou ali uma figura de um semideus, porque ele tem todos os poderes do caminho anterior, né, que ele tava, os poderes anteriores que ele acabou chegando na sequência, os poderes da sequência do novo caminho, e agora ele vai ter os novos poderes que ele for conseguindo ali da sequência do seu caminho atual, né? Como se fosse o jogo da vida, né? Em que os caminhos se cruzam, tem uma sequência que pode ser a mesma, e para chegar na próxima sequência você precisa tomar ali uma visão, precisa roubar ali esse conceito. Ele conseguiu essa informação e dessa vez tomou a poção, né? Como se fosse ali, esse artefato fosse a poção para chegar no novo patamar, e ele usou todo esse esquema para conseguir manipular tanto o Dan quanto também o Clan. A questão, meus amigos, é que o Clan, ele foi manipulado através desse artefato, como a gente falou sobre que tudo isso estava sendo controlado por causa dessa pena, né? Então, como nós sabemos, essa pena que estava aparecendo durante vários episódios de Lord of Mysteries faz parte de um artefato, né? Faz parte do artefato, e toda vez que essa pena estava aparecendo, quer dizer que o Incision Will estava manipulando tudo. Então, tudo estava sendo manipulado pelo personagem, mas existia algo, existia um ponto, existia uma situação em que ele não tinha controle. Que era o quê? Que era dentro da névoa cinzenta. Era dentro da névoa cinzenta. Essa visão ali sobre a névoa cinzenta fez ali com que o Clan tivesse mais controle sobre suas visões e não tivesse alcance do Incision Will. Então, sem muitos spoilers, vamos tentar explicar aqui o que aconteceu. Quando o Clan ele é morto, ele não permanece morto de forma normal. Diferente ele de outras pessoas, o seu corpo e sua existência estão conectados a algo muito maior, que é essa névoa cinzenta, esse espaço misterioso que aparece várias vezes aqui durante a primeira temporada. Nós observamos então que a névoa cinzenta ela tem ali um papel. A névoa cinzenta é como uma camada acima da realidade, algo entre o mundo físico e o domínio espiritual metafísico. Como a gente consegue ver, o Clan consegue manipular e ter acesso às orações. É por isso que ele puxa o sol ali para a mesa, né, do tarô, né, para a conexão, que nós sabemos agora que vão ser 22 cartas, 22 magos, não, chamar de magos, né, 22 Beyonders que vão ter ali esse controle. Não sei se vão ser Beyonders, mas vão ser 22 personagens que estarão ligados diretamente à mesa. Desde o início, o Clan tem acesso a esse lugar e pode manipular coisas dali, como ver através da névoa ou usar os pedaços dos poderes que surgem. Então, quando ele morre, sua essência não é completamente apagada, em vez disso, ela é atraída ali para névoa cinzenta. E nós então começamos a ter uma relação sobre as questões ligadas aos primeiros episódios. Porque lá no primeiro episódio, por exemplo, o Clan, ele acorda, né, que é o personagem chinês, que eu não vou lembrar o nome dele, né, o Zeng, eu não sei se é Zeng ali o nome dele, vocês vão me corrigir nos comentários, mas lá no primeiro episódio, ele já ressuscita, né, ele dá um tiro, e aí ele meio que se churrasca, e só que ele já acorda com o seu cérebro se regenerando. É interessante isso. E lá também, nos episódios pra frente, quando ele olha sobre o Deus, quando ele olha ali para, acho que é a figura do Deus do Sol, não vou lembrar o nome, vocês vão me corrigir nos comentários também. Mas o fato é que ele tá olhando para aquela figura divina, né, pro ser, né, e aí ele tem uma noção: não olhe diretamente para um Deus, não é para olhar diretamente para um Deus. Só que no mundo, no conceito embaçado, a névoa cinzenta salva ele mais uma vez. E a gente começa a entender que a névoa cinzenta tem uma consciência própria. Ela possui ali uma consciência própria. Ela fala ali com o Clan e ela salva o Clan. Porque o Clan era para ter sido dizimado ali através de ter olhado
diretamente para um deus. E agora a mesma coisa ocorre, né? Agora no final da temporada a mesma coisa ocorre. Ele é atraído para a névoa cinzenta, a névoa cinzenta acaba curando o seu corpo, a gente vê todas as feridas sendo fechadas, o coração sendo fechado e tal, e no final ele aparece como um palhaço ali para os seus irmãos, meio que tipo assim, tentando animá-los, tentando mostrar para eles que a vida vai continuar e continuar bem. Então, basicamente, a névoa cinzenta é o que tem protegido o clã até agora, desde o primeiro episódio, né? Desde toda essa ação. Talvez, com toda aquela questão de poderiam ter explorado mais sobre essa visão do clã, realmente conseguir controlar a névoa cinzenta, focar mais sobre isso nos primeiros episódios. Como eu disse, se tivesse 24 episódios, essas coisas ficariam um pouco mais claras para nós. Mas, como eu disse, quando você assiste mais vezes o episódio, por isso que eu recomendo vocês assistirem legendado e depois dublado, né? Agora que a dublagem já tá quase completa, eu acho que tá no episódio 11 ou 12, já tá quase terminando já também a dublagem, reassistam porque ver dublado faz você ver mais detalhes, porque não fica perdendo ali na sua cabeça pra acompanhar a legenda, onde tá a legenda, onde que tá a legenda, você só fica preocupado realmente com o que tá aparecendo na tela e com as explicações. Então, nós temos essa camada aqui sobre a névoa cinzenta, né? O clã não volta simplesmente porque alguém o ressuscitou, mas porque sua existência está atrelada à névoa cinzenta, que o preserva, ele dá a chance de retornar. O episódio inicial já era uma pista de que Clan não era uma pessoa comum e que sua morte não seria definitiva. Nós temos uma teoria sobre a origem do clã. Eu ainda não li a Light Novel, eu vou fazer essa teoria antes de ler a Light Novel, provavelmente a gente vai publicar lá na quarta-feira. Eu não sei se essa teoria tá certa, eu não sei se essa teoria tá errada, mas o fato é que muita coisa pode ser explicada através dessa teoria, se ela for real, né, sobre a origem de Clan Moret, né, é a forma realmente de um ponto muito interessante, um ponto muito crucial na história de Lord of Mysteries, e eu espero abordar ainda mais essa obra aqui no canal, mas eu conto com sua ajuda, né, eu conto com a sua ajuda pra gente continuar falando, divulgando e detalhando ainda mais essa light novel, esse anime fantástico que veio de uma forma surpreendente nessa primeira temporada.